Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, a blockchain do Bitcoin é pública e todas as transações já feitas na rede podem ser rastreadas. Mas se o Bitcoin é assim tão transparente, a gente tem como ter privacidade com essa moeda? Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre rastreamento e resumir alguns acontecimentos recentes lá do Twitter, que podem trazer diversas lições sobre rastreabilidade e outras lições para todos os bitcoinheiros. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre rastreamento na blockchain e resumir um evento recente que aconteceu lá na rede do passarinho vizinho. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo. Então, sem mais delongas, tudo começou quando o Coreia com K, que para quem utiliza o Twitter também é um perfil que eu indico muito, porque traz diversos insights valiosos, fez um tweet explicando basicamente como ficava a consolidação de UTXOs. Porém, um usuário acabou comentando que isso seria um auto-doxing, ou seja, doxing seria indexar, principalmente ao hash ou alguma transação determinada identidade pessoal. E o próprio Coreia já respondeu o tweet explicando corretamente que não era bem assim, já que só com a imagem não vai se ter informações das transações, e inclusive não vai ser possível comprovar que a transação se trata realmente de alguém. Ou seja, o ponto, como eu já falei diversas vezes e até trouxe alguns vídeos exclusivos para membros aqui no canal, é que sem uma informação a mais para cruzar, apenas analisando na blockchain ou vendo uma imagem, a gente não vai ter como dar a certeza que alguma transação é de realmente alguém. Embora seja possível, claramente encontrar essa transação. E eu particularmente, como prefiro não acreditar, mas verificar, falei que dava 100 mil satoshis se alguém localizasse uma transação que eu postei a partir de um print da mempool. E aqui eu acabei cometendo um erro, já que eu não especifiquei nesse post quanto tempo estaria durando esse desafio, e 1 hora eu teria que postar o hash original, porque como eu falei anteriormente, se eu não postasse o original, seria impossível alguém realmente comprovar que se tratava da mesma transação. E então, depois de algumas horas e algumas tentativas, eu acabei postando o hash da transação original para algumas pessoas que estavam tentando verificarem que realmente não tinham encontrado. E até aí tudo bem. Mas cerca de um dia depois que eu postei o hash para outras pessoas que estavam conferindo e tentando encontrar, realmente confirmarem, que realmente não tinham encontrado, um desenvolvedor que eu nem vou citar nomes também, nem da empresa que ele trabalha, que também foi envolvido em algumas polêmicas recentes no mercado, alegou ter encontrado a transação com facilidade. E como o erro foi meu, por eu não ter especificado por quanto tempo o desafio estava valendo, eu acabei mandando uma recompensa de 30 mil satoshis, somente como uma recompensa, já que posteriormente faria uma outra aposta valendo realmente sem indexar esse hash. Já que não temos como ter certeza que ele não foi mau caráter e conferiu o hash antes de postar, e considerando alguns eventos que eu vou citar mais pra frente, também vocês vão poder tirar a própria conclusão de vocês. Mas voltando para a lição do vídeo, depois do sujeito alegar que encontrou a transação com facilidade, coincidentemente um dia depois de ter postado metade do hash dela, ele fez uma thread relatando o caso e falando sobre a facilidade que ele encontrou a transação que eu postei. E ainda dizendo que eu classifiquei como CoinJoin, o que na verdade seria um premix, ignorando que premix é uma implementação específica de CoinJoin, enquanto o CoinJoin vai ser um conceito mais amplo que vai incluir várias implementações, incluindo entre elas o premix. Ou seja, todo premix é um CoinJoin, mas nem todo CoinJoin faz parte de um premix. Mas voltando para o conteúdo, depois disso, ele também alegou que eu não paguei os 100 mil satos como combinado, o que está extremamente correto, principalmente considerando que eu não tenho por que acreditar na índole desse sujeito. E embora realmente seja possível alguém localizar determinada transação fazendo uma busca, isso é muito trabalhoso e considerando outros fatores, eu não tenho por que acreditar que ele fez isso. Então, devido à choradeira da comunidade que não conseguiu entender exatamente o ponto e prefere acabar confiando do que verificando, eu acabei pagando os restos dos trocadinhos dele para acabar a choradeira do pessoal. Mas eu não parei por aí, e já que eu acreditei que a primeira transação foi resolvida com base em mau caratismo, já que eu tinha cometido um erro de ter postado o hash, eu dobrei a aposta, apostei 200 mil sats que alguém encontraria outra transação que eu postei. E aqui começa o verdadeiro aprendizado. Algumas horas depois, um perfil anônimo, que realmente eu dei uma olhada e ele realmente sabe o que está falando, deu uma tentativa, apenas uma tentativa, onde postou o ID de uma transação bem parecida. Porém, isso acabou fazendo muita gente ficar eufórica e simplesmente acreditar sem verificar. Com gente até tirando sarro sem nem saber do que estava falando. Como esse sujeito aí, que supostamente era para ser um sábio desenvolvedor,
Mas para simplesmente ter a sensação de estar certo, resolveu ignorar um fundamento e simplesmente acreditar em alguém que nunca viu na vida sem nem verificar, tirando até sarro como se tivesse certeza do que estava falando, para fazer outras pessoas que também acabam confiando sem verificar acreditar nele, e quando ele viu que estava errado, colocou o rabo no meio das pernas, voltou lá pro Twitter, não pediu nem desculpa pro seguidor que poderiam ter acreditado no que ele estava falando sem verificar. E agora me bloqueou novamente e vai seguir o caminho dele em busca de umas migalhas de atenção se acontecer alguma próxima treta no Twitter. E devido a toda essa euforia da comunidade, sem verificar, acreditando simplesmente que alguém em uma única tentativa já tinha encontrado a transação, ignorando todos os fundamentos da blockchain que deveriam defender, eu fiz uma enquete perguntando se eles queriam adiar, porque seria basicamente ainda 5 dias pra frente, se queriam adiar para eu revelar realmente aquele resultado e parar a aposta dos 200 mil sats naquele dia. E foi o que a maioria decidiu, eu revelar naquele dia, o que tirou a oportunidade de diversas outras pessoas que poderiam tentar verificar, que realmente não simplesmente confiaram que aquela era correta e poderiam fazer outras tentativas, tiraram a oportunidade dessas pessoas ganharem os 200 mil sats. E portanto, sempre don't trust verify. Independente da certeza que uma pessoa pode estar falando alguma coisa, às vezes ela só quer sua atenção e pode não saber o que ela está falando. Ou em alguns casos, né, pode estar até com incentivos errados e sendo mal intencionada. E agora, para finalizar, aproveitando que a gente estava falando de don't trust verify, também acho importante considerar o tweet do cara que supostamente encontrou a primeira transação que eu tinha postado. Ou seja, o cara que supostamente se diz entendido de rastreamento e privacidade, e até explicou e deu aula de que um premix não é um conjoin, mas que em outro tweet com mais de 9 mil visualizações, que chegou a muita gente, ensinou de uma outra forma, né, bem simples, como consolidar o TXOs, onde ele disse que basta gerar um novo endereço e mandar tudo para lá, fim sem segredo. Ou seja, o cara que entende de rastreamento, consequentemente trabalha numa corretora onde tem esse risco de quem compra os fundos onde ele indica serem rastreados, simplesmente ignora completamente os fundamentos de privacidade que você não deve misturar o TXOs. E o mais engraçado é ver alguns comentários de outras pessoas que levam em consideração ainda um comentário completamente raso desse tipo. Então, como eu já falei várias vezes sobre gerenciamento de TXOs aqui no canal, eu não vou me estender mais nesse assunto. Mas eu vou deixar o comentário desse seguidor aí na tela, que fez basicamente o que esse tweet ensina, sem nenhuma preocupação e sem nenhuma enrolação. Se fodeu! Além de que outro ponto que faz eu acreditar muito que a primeira transação não foi realmente encontrada é o caráter de quem supostamente encontrou. Infelizmente, em alguns eventos anteriores, chegou a tratar com extrema arrogância alguns clientes que sugeriram algumas alterações na empresa em que ele trabalha, sendo rude com influenciadores que sempre incentivaram e divulgaram a empresa de graça. E eu particularmente não coloco minha mão no fogo para falar do caráter de alguém que tem esse tratamento com clientes e que não tem nenhuma capacidade de pedir desculpa ou falar que estava errado e que foi grosso ou rude. Mas se vocês preferem acreditar na moral de alguém que não tem nem capacidade de pedir desculpas, é com vocês. Fiz a vontade de vocês e mandei os 100 mil sats. Agora, aproveitando o Don't Trust Verify e falando um pouquinho dessa empresa, a gente também pode utilizar de um claro exemplo do porquê verificar e não confiar. Principalmente depois que o dono, que supostamente é bitcoinheiro, alegar que bitcoins comprados com peer-to-peer podem vir de blacklists e podem ser bloqueados se forem vendidos, tentando simplesmente causar FUD na comunidade para que usem os serviços dele que tem KYC, ignorando completamente os fundamentos e a arquitetura do Bitcoin, que é uma moeda que foi desenvolvida para ser um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa sem intermediários. Então, concluindo, não confie, verifique. E embora algumas pessoas possam ter muito conhecimento, os incentivos e o caráter podem não ser tão bons. Como já dizia o Mano Brown, por dinheiro e carro bom tem mano que rebola e usa batom. Então muito cuidado com os lobos em peles de ovelha. E a respeito da transparência do Bitcoin, para todos os shitcoinheiros e até bitcoinheiros que deveriam defender mas estavam falando mal, como ficou evidente na segunda aposta onde não teve como ninguém tirar vantagem já que eu não entreguei o hash antes da hora, podemos constatar que é realmente impossível atrelar determinada transação a determinada identidade se não houver nenhum outro dado doxado que seja possível, né, ou torne possível ser cruzado. Ou seja, sem o hash ou pelo menos parte dele em mãos, somente com inputs e outputs, a gente pode encontrar transações parecidas, mas a gente não pode constatar com certeza que aquela transação que está somente no print é determinado hash, a não ser que a gente tenha mais dados para cruzar. Então, para todos os shitcoinheiros que estavam falando mal da privacidade do Bitcoin, simplesmente você precisa saber o que está fazendo, que a blockchain vai fornecer mais privacidade do que você precisa.
Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, para ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários.